Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com a nossa aula de matemática, hoje é a aula de número 11. E vamos iniciar essa aula relembrando um pouquinho aí as aulas anteriores, aula 9 e 10, o que nós vimos lá naquelas aulas. Nós trabalhamos lá um pouco de equações de primeiro grau, associados às situações, problemas de equação de primeiro grau. Trabalhamos também com sistema de equações de primeiro grau, importante sempre lembrar dos sisteminhas, como a gente montou. Lembre que um sistema ele tem duas equações no mínimo, e essas duas equações elas podem apresentar cada uma delas duas incógnitas em primeiro grau, então elas são importantes. E nós vimos a resolução pelo método da soma, pelo método da substituição, e também trabalhamos lá com situações, problemas associados a esses sistemas de equações. Então, não esquecer que essa parte de equações ela é fundamental para depois, lá um pouquinho para frente, a gente trabalhar com funções, ok? Hoje, nessa aula de número 11, nós vamos abordar um assunto importantíssimo nos concursos públicos, que é chamado de razão e proporção. É um assunto fundamental. Ele, sempre que aparece nos editais, sempre haverá alguma questão desse assunto na prova. Sem contar também que ele está associado a outros assuntos. Lembre que proporção é também uma regra de 3, ou regra de 3 é uma proporção. Então, também é muito importante. Sem contar ainda a divisão proporcional, que é fundamental. Então, vamos iniciar essa aula de número 11, nesse módulo 1. Falando um pouquinho de razão. Então vamos definir o que é uma razão. Acompanhe aqui, pessoal, na telinha. Então, razão é uma fração que compara duas grandezas. Qualquer tipo de fração que esteja comparando uma grandeza com a outra, eu posso dizer que eu montei uma razão. Aí você vai falar assim, tá, mas o que é uma grandeza? Grandeza é qualquer elemento que possa ser contado, medido, mensurado, quantificado, enumerado. Grandeza pode ser pessoa, número de pessoas, em relação ao número de cadeiras que estão sendo ocupadas, pode ser frutas, pode ser animais, pode ser medidas de uma quadra, por exemplo, de vôlei, de basquete. Tudo que eu posso medir, contar e quantificar, mensurar, é uma grandeza. E a partir do momento que eu pego essas grandezas, esses valores numéricos, porque normalmente a grandeza é representada por um valor numérico, e compare esse valor numérico na forma de uma fração, eu estou montando o que a gente chama de razão. Entendido? Então, volto aqui para a nossa definição. Então, é uma fração que compara duas grandezas. Onde eu aplico esta razão? A razão ela é utilizada para comparar dois números, A e B, dois números qualquer, A e B, sendo que esses números A e B, sendo o B diferente de zero, que ele vai ser o denominador, e lembrando que um denominador não pode ser zero, porque não existe divisor zero, o quociente entre A e B chama-se razão, que é representada por uma fração mesmo. A está para B, ou A, dois pontinhos B, esses dois pontinhos significa o quê? Significa exatamente está para. Então, A está para B, assim como eu posso escrever também na forma aí desses dois pontos. Ok? Então, qualquer comparação numérica que eu tenha entre dois valores, isso estabeleceu-se uma razão. Esta razão, ela é formada por elementos, por termos. Como todos outros números que nós vimos, às vezes ele tem termos presentes, a gente definiu alguns termos, a razão ela também tem termos. Então esse A ele tem um nome específico e o B também tem um nome específico. Vem aqui, vamos acompanhar novamente. Ó. O A e o B, eles são termos. O A é o termo que está na parte superior, que representaria o numerador, e o B é o termo que está na parte inferior, que representaria o denominador. Só que aqui ele não vai ser chamado de numerador e nem de denominador. O A ele tem um nome específico para ele, ele vai ser chamado de antecedente, enquanto que o B ele tem um nome específico, ele é chamado de consequente. Então nós temos o antecedente e nós temos o consequente.
E a leitura desse A para B, como a gente já disse, pode ser representado pela fração mesmo ou pelos dois pontos, sendo que a leitura dele obrigatoriamente se dá por A está para B. Então, se é uma razão, nós vamos ler essa razão sempre do antecedente para o consequente. E a leitura ficaria, então, A está para B. Ok? Agora, como, de acordo com a definição, tudo que é medido, contado, mensurado, eu posso montar, eu posso escrever ele na forma de uma fração que representaria a razão, eu posso montar razão do que eu quiser, de qualquer tipo de número. Então, vão aparecer situações muito diferentes aí para você nos exercícios. Então, vamos pegar uma dessas situações para você se familiarizar de como isso pode aparecer para você, certo? Então, vem comigo aqui, vamos ver o nosso primeiro exercício desse módulo. Está lá, ó. Qual a razão, qual o valor da razão entre o MDC e o MMC de 56 e 80? Olha que exercício aí que retoma, inclusive, conceitos anteriores. Nós já vimos MMC e MDC e você vê que eles sempre são puxados aí em outras situações, em outros assuntos da matemática, eles acabam sendo relembrados, porque até para se fazer uma conta com fração a gente precisa do MMC, como a gente já falou algumas vezes. E aqui eu vou precisar do MMC e vou precisar do MDC para montar a razão que ele está solicitando, que é a razão do MDC e a razão dele, nessa razão do MDC, pelo MMC de dois números, os 56 e 80. Então, o que eu deveria fazer nesse exercício? O que eu faço nesse exercício para resolvê-lo, professor? Primeiro de tudo é definir o MDC e o MMC desses números que ele solicitou, dados, né? 56 e 80. Então, como que a gente faz isso? Fatorando. Então, vou pegar o número 56, vou pegar o número 80 e vou fatorar esses números. Aí sim, depois eu vou montar a razãozinha que ele está pedindo. Certo? Volta lá para o exercício. Vamos voltar lá para o exercício para montar exatamente e resolver exatamente o que ele pediu para a gente. Vamos lá. Qual o valor da razão entre MDC e o MMC de 56 e 80? Pega lá. 56 e 80, fatora esse 56 e 80. Sempre começando pelo menor primo possível. Então vamos lá por 2. Aí 56 por 2, nós temos 28. 80 por 2, 40. Por 2 novamente. Aí você vai ter lá 28 por 2, você tem 14. E 40 por 2, você tem 20. Por 2, nós temos 7 e 10. Por 2, repete o 7, vai dar 5. Por 5 vai dar 7 e 1. Por 7, 1 e 1. Ok? Olha lá, fatoramos, fizemos a fatoração e agora nós temos que definir exatamente o nosso MDC e o MMC. Ok? O MDC, você lembra como que a gente fazia? A gente olha linha por linha, né? Fator por fator. Então vamos pegar lá, fator por fator e ver se esse fator, ele divide os números simultaneamente, linha a linha. Então, o primeiro 2, lá da nossa fatoração, ele dividiu os 56 e 80 simultaneamente? Se sim, ele serve para o nosso MDC. Se não, ele não serve. E assim sucessivamente. Então, voltemos lá. Ó. Então, esse primeiro 2 aqui, dos 56 e 80, ele dividiu os dois? Sim. Então, ele vai servir para o nosso MDC. Então, vamos destacar o nosso MDC ali, sendo o número 2. Outro. O 2 de baixo, segundo 2, ele dividiu 28 e 40 simultaneamente? Sim, então ele serve também. E o terceiro 2 que divide o 14 e o 20, dividiu? Também serve. Já o próximo 2 não divide 7 e 10, só divide o 10, então não serve. O 5 só divide o 5 e o 7 só divide o 7. Portanto, para o nosso MDC, quem serve para o nosso MDC? O 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, o nosso MDC, ele vale 8. Olha lá, definimos o nosso MDC. Ele pedia para você a razão do MDC com o MMC. Então, agora eu vou determinar o nosso MMC. Como que fazia isso? Sim, né? A gente multiplicava tudo.
Perfeito, então vamos multiplicar todos os primos para chegar exatamente aí nesse MMC. Vamos lá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Se preferir, faz de baixo para cima que fica mais fácil. 7 vezes 5, 35, vezes 2, nós temos 70, vezes 2, 140, vezes 2, 280, vezes 2, nós temos o 560, que seria o MMC. Perfeito. Chegamos ao MDC e MMC. O que ele quer de você? A razão. A razão do MDC desses números com o MMC. Voltemos lá. A razão do MDC com o MMC desses dois números, então, será quanto? Será o 8 sobre o 560. 8 sobre 560. Aí, simplificando isso, nós teremos 1 sobre 70, que isso vai dar para a gente, então, 70 elevado a menos 1. Por que 70 menos 1? Porque se você procurar lá nas respostas o 1 sobre 70, você não vai achar. Mas aí, aplicando as regrinhas de potência, se eu tenho a inversão de uma base, a minha potência ela se torna negativa ou positiva, dependendo de como já estiver. Se eu já tenho uma potência, um expoente negativo e eu inverto a base, ele se torna positivo. Se eu tenho um expoente positivo e eu inverto a base, ele se torna negativo. Então, invertendo 1 sobre 70, invertendo a base, o expoente, que é 1, que seria positivo, ficou o quê? Negativo, então por isso que ficou 70 elevado a menos 1. Portanto, aí nós temos, como ele pediu no exercício, qual a razão entre o MDC e o MMC de 56 e 80, nós temos a alternativa A. Tá ok? Muito bem. E esse outro exercício agora, o exercício de número 2, dá uma olhadinha nele, vamos ler juntos, pessoal, como que está aí o exercício, para você se familiarizar com ele. Vamos lá. Um doutor analisou 20 tubos de ensaio com embriões, concluiu que em 4 tubos os embriões eram gêmeos, e em 2 tubos eram trigêmeos, e que nos demais tubos os embriões eram únicos. A razão entre os tubos de ensaio com embriões trigêmeos e os tubos de ensaio com um único embrião é, olha que exercício interessante e simples até, porque eu tenho que montar uma razão. Uma razão de quem? Uma razão exatamente aí dos gêmeos com 2 embriões, ou gêmeos com 3 embriões, que seriam os trigêmeos, ou com um embrião só. Então, ele vai pedir para você, ele dê uma quantidade de embriões em cada situação, e ele vai pedir uma razão específica para você. Certo? Vamos ver como que fica? Olha lá. Então, o doutor analisou 20 tubos de ensaio, sendo que, desses 20 tubos, 4 tubos eram com gêmeos. Sim, gêmeos, a gente supõe que aí são 2, né? 2 embriõezinhos. 2 tubos eram com trigêmeos, e que nos demais tubos os embriões eram únicos, então com embrião só, então nesse caso não são gêmeos. A razão entre os tubos de ensaios com embriões trigêmeos e os tubos de ensaio com um único embrião ele quer a razãozinha dos trigêmeos exatamente com os tubos de ensaio que só tem um embrião. Então, vamos fazer assim a resolução. Vamos chamar de A os tubos de ensaio com embriões trigêmeos, que são 2. E os tubos de ensaio com um único embrião, que nesse caso seriam os 20 totais, menos os 4 que tem lá os gêmeos com 2 embriões e os trigêmeos, que seriam 2. Então seria 20 menos 4 menos 2. Isso vai dar um total para a gente de 14 tubos de ensaio com um único embrião. O que ele pede para você agora? A razão disso. Então a razão que ele pediu para a gente foi a razão de A sobre a razão de B, a razão dos tubos de ensaio com embriões trigêmeos e aí sobre os tubos de ensaio com um único embrião. Então, por isso que ficou uma razão AB. Nessa razão AB, o A, que são os trigêmeos, 2. O B, que são com um único embrião, são 14 tubos, que foi a continha que a gente fez do 20 menos 4 menos 2. Assim, dá para simplificar, porque é importante, pessoal, que uma razão ela é uma fração normalmente na forma irredutível. Então, a razão ela sempre está numa forma de fração irredutível. O máximo possível que eu preciso reduzir a fração. Aqui ainda está 2 sobre 14. Dá para reduzir mais. Então, simplifica sempre ao máximo. Vamos lá? Então, 2 por 14 dá para dividir por 2, dá 1. E o 14 por 2
ficaria 7. Portanto, nós teríamos lá uma razão de 1/7, portanto, alternativa E, nesse exercício de número 2. Tá ok? Então, espero que você tenha aí entendido o exercício, os dois exercícios que nós fizemos de razão, tenha entendido o conceito de razão, porque é importante para a gente poder trabalhar aí com a proporção. Tá ok? Então, reveja essa aula e daqui a pouco a gente volta com o módulo de número 2. Grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso módulo de número 2 da nossa aula 11. E continuando o assunto aí de razão e proporção, nós definimos o que era uma razão, que é a comparação entre duas grandezas, e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, enumerado, mensurado, e aí você monta o que você quiser de razão. Nós demos 2 exemplos ali nos exercícios que é possível você montar razão do que for necessário. É uma fração. Agora, se eu pegar essas frações e vamos pensar em 2 frações e montar uma equivalência entre as 2 frações, aí eu já não tenho mais necessariamente uma razão, mas sim eu tenho 2 razões equivalentes, 2 razões pela igualdade. E aí, neste caso, nós estaremos diante de uma proporção. Então, é exatamente isso que nós vamos trabalhar agora nesse módulo 2, a proporção. O que é uma proporção? Vamos definir, então? Acompanha aí, pessoal, na tela aí a definição de proporção. Vamos lá. Então, a proporção é a igualdade, ou mesmo, posso falar equivalência, entre 2 razões, seja elas quais forem. Então, vamos chamar a primeira razão de A está para B e a segunda razão de C está para D. E entre elas a gente vai colocar uma igualdade. Então, A está para B, C está para D iguais, significa que eu acabei de montar o quê? Uma proporcionalidade, uma proporção entre a razão AB e a razão CD, montou-se uma proporção. Isso significa que aquele igual vai ser para a gente agora o assim como. Então, a minha leitura da proporção ela vai ser um pouquinho diferente. O A ainda continua sendo antecedente, o B continua sendo consequente. No caso do C e D, o C é o antecedente e o D é o consequente. Mas na equivalência delas, eu acabei montando a proporção e assim eu posso ler da seguinte maneira. O A está para B, assim como o C está para D. Acompanha lá. Ó. Então, nós vamos ler da seguinte maneira. Ó. A está para B, assim como o C está para D. Sendo que o A, B, C e D são os termos que estão formando essa proporção. E esses termos que formam a proporção, o A e o D são chamados de extremos da proporção. E o B e C são chamados de meios da proporção. Porque a ordem dada é a ordem que tem que ser seguida. Então, independente dos valores que ele fornecer para você no exercício, a ordem dada no exercício é a ordem que tem que ser seguida na montagem da proporção, na montagem das razões e na montagem da proporção. Se ele fala para você que A, B, C e D, nesta ordem ou nessa ordem, formam uma proporção, então eu tenho que seguir que o A vai ser o primeiro termo dessa proporção, o B vai ser o segundo termo, o C seria o terceiro termo e o D seria o quarto termo. Como nós temos 4 termos, o A é o primeiro termo, então ele é um dos extremos. O D é o outro termo, é o último termo da minha proporção, então ele é o outro extremo. Então A e D formam os extremos da proporção. Enquanto que o C e o B, eles acabam formando o que nós vamos chamar de meios da proporção. Porque eles estão exatamente entre os extremos, que seria o primeiro termo e o último termo. Ok? Então, volta lá para a telinha, me acompanha aí agora. Ó. A está para B, assim como C está para D. O A está para D diretamente, forma os extremos, e o B e o C vão formar os meios da proporção. Então, olha só o que a gente conseguiu montar ali. Você lembra o que significa
essa cruz aí que nós montamos, isso você faz toda hora, por exemplo, na regra de 3, é a multiplicação em cruz, a multiplicação em x. Volta lá, pessoal, lá. Então, isso é chamado de propriedade fundamental da proporção. Propriedade fundamental da proporção. É a chamada multiplicação em x. É a chamada multiplicação em cruz. Lembra? Então, quando for resolver uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, a gente multiplicava em cruz. É a proporção. Então, quando eu montar uma proporção e não souber, por exemplo, quem é um dos elementos ali da proporção, o A, o B, o C, o D, e eu precisar calcular esse elemento, o que a gente faz? A gente multiplica em cruz. E aí a gente define quem seria esse termo. Com essa propriedade, a gente monta uma relação direta entre meios e extremos. Qual é essa relação direta? Acompanha lá. Se o A está ligado diretamente ao D, que seria um dos extremos, e o B está ligado diretamente ao C, que seria outro extremo, e nós estamos falando que isso é uma multiplicação em cruz, então eu posso dizer que B multiplicado pelo C vai ser igual ao A multiplicado pelo D. Ou o contrário, A multiplicado pelo D é igual a B multiplicado pelo C. Então qualquer termo que falte na proporção eu posso fazer o cálculo dele apenas com os outros 3 valores que eu tenho. Monta a proporção e aí faz o cálculo necessário. Vamos pegar um exemplo para ver como que a gente faz isso? Então acompanha lá um exercício aí, pessoal, exercício de número 3 dessa aula. Os números 8, 12, 6 e x, nessa ordem, formam uma proporção. Assim podemos dizer que x é, pessoal, olha lá, ele colocou 8, 12, 6 e x. Ele colocou ainda depois nessa ordem. Não precisaria ter nessa ordem. A ordem dada é a ordem que você vai montar a sua proporção. Ele já deu a ordem, então a informação foi a mais. Mas, de qualquer jeito, normalmente ela vem. Então você já sabe que seguindo a ordem você monta a proporção. O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. É só questão de ordenação. Ok? Então, vamos lá para o exercício novamente, montar a proporção e resolver. Então, os números 8, 12, 6 e x. Vamos colocar lá, 8 está para 12, então primeiro e segundo termos, igual ao terceiro e quarto termos. Então, 6 está para x. Então, 8 está para 12, assim como 6 está para x. Perfeito? Ótimo. A proporção está montada. Como que eu faço para resolver aquele x? Então, eu preciso achar o valor daquele x. O x, inclusive, vamos até definir esse x, que é interessante, que você vai perceber que o x ele está exatamente em que posição? Ele está no quarto termo da proporção. Então, neste caso, e exclusivamente neste caso, em que o x se encontra no quarto termo da proporção, eu posso chamar esse x de quarta proporcional. Ok? Mais uma definição aí para você, ó. Se o x está na posição do quarto termo da proporção e os outros elementos, outros termos são todos diferentes, este termo, esse x, nesta posição, ele, nesse momento, é chamada de quarta proporcional, ok? Ah, mas e os outros? Se tivesse o x no primeiro termo, seria a primeira proporcional? Não. Seria a segunda proporcional no segundo termo? Não. Não é assim. É posições específicas. Nessa situação, nessa proporção, o x pode ser chamado de quarta proporcional. Agora, tem uma situação em que nós teremos a terceira proporcional. Quando? Quando os meios forem iguais. Então, vamos supor que ele fale lá para você que você tem uma proporção de 5, 10, 10. E ele quer saber o valor de x. 5, 10 e 10 e x, nessa ordem, formam uma proporção. Então, calcule a terceira proporcional. Aí você fica pensando, pô, ele me deu 4 termos, ele quer a terceira proporcional? Como assim? Isso só vai acontecer quando você viu que o 5 seria o primeiro termo, o 10 seria o segundo termo e o 10 seria o terceiro termo. Então, os meios são iguais. Aí, nesse caso, meios iguais, a quarta posição passa a ser a chamada terceira proporcional.
é um caso à parte e é só para definir, só para você saber o que significa uma terceira proporcional, ok? Voltando para esse exercício, então, nós já montamos a proporção e o que nós precisamos fazer agora? Calcular. E como que eu faço para calcular? Multiplicação em x, multiplicação em cruz, ou a propriedade fundamental das proporções. Vamos lá, pessoal. Multiplica em cruz aí. 8 vezes o x vai dar 8x. 12 vezes 6 vai dar 12 vezes 6. Isola o x. Então, x é igual a 12 vezes 6 sobre 8. Você pode fazer a conta, 12 vezes 6 vai dar 72 dividido por 8, ou você pode, antes de fazer a conta, simplificar, passar a vara, que é melhor para números que forem maiores, né, números grandes aí. Nesse caso são números pequenos, você não precisaria, mas vamos fazer isso, hoje já vamos treinar isso. Então eu pego o 12 e divido por 4, pego o 8 e também divido por 4, dá 2. Posso dividir ainda o 6 por 2, vai dar 3, e posso dividir o 2 de baixo por 2, vai dar 1. Sobrou o que no denominador? 1. Sobrou o que em cima? 3 vezes 3. Portanto, aí nosso x vale 9. Então, esse termo que faltava da proporção, ele vai valer 9. Está aí, achamos o nosso resultado esperado, que seria a alternativa A, sendo que o x vai valer o quê? 9 para você. Entendido? Isto é o que a gente chama de proporção. Agora, vai vir facinho assim? Não, né? Vai vir situações, problemas aí um pouco mais complicadas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco aí no nosso módulo 3, algumas situações para você se familiarizar. Tá ok, pessoal? Então daqui a pouco a gente se vê aí no módulo 3. Grande beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.